É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, graças a Deus por estarmos iniciando o programa Opção para a Vida neste começo de semana, hoje 6 de janeiro de 2020, dia de gratidão. Dentro de instantes estaremos trazendo o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias, sala de prosa, falando sobre o poder da palavra. E o reverendo Manuel, que também foi um dos conferencistas do aniversário da Igreja do Calvário e do Coral Saracali, estará trazendo a primeira parte de uma mensagem muito importante que ele ministrou naquela ocasião. Antes, porém, desejamos fazer uma breve oração de gratidão. Obrigado, Senhor, por este início de dia, começo de ano novo, início de semana que o Senhor está nos concedendo. Que Tu se digne de abençoar a cada telespectador, a cada internauta que se encontra conosco. Nós te rogamos, agradecidos por todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Gente boa, estamos aqui no Sala de Prosa, uma conversa boa, descontraída, né? Com o temor do Senhor. E com a bênção do Eterno, como você Aleluia! E uma parceria entre a LPC, uma organização cristã que prega o Evangelho, que serve a Igreja de Cristo, e a 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, uma igreja bíblica, contemporânea, acolhedora de pessoas, presente na cidade, parceira da evangelização do mundo. Hoje nossa conversa é sobre como é que esse livro maravilhoso, a Palavra de Deus, aqui num livro assim, ó, Bíblia Sagrada, era antes capa preta, agora aqui esse tem esboço, é brutal, menina. Esse aqui é a Bíblia do Mestre Hernandes, ó, pra você ver, ó. Tô com ela aqui, ó, pra você ver, ó, puxa ela aí, Zé, ó. Pra você ver, ó, tem umas partes que ele não grifou, não, mas tem uma que nós vamos colar aqui. Varão, como é que esse livro transforma nossas vidas? Louvado seja Deus. Primeiro, pastor Jeremias, ele transforma porque este livro é o livro dos livros. Esse livro não é fruto da mente humana, esse livro é fruto da mente divina. É Deus se revelando. Livro maravilhoso. É Deus vivo falando através de cada página. Então, é a voz poderosa de Deus. É engraçado que a Bíblia não foi escrita nem em capítulo, nem em versículos. Não foi. Foi escrito para a gente ler grandes porções. É a primeira lição que eu tiro disso. Ela foi escrita para grandes porções. Então, aquele uso mágico da Bíblia. Botar o dedão. Isso é quase búzios. Feitiçaria branca, é gospel. Não é que Deus não pode falar do jeito que Ele quiser. Pode fazer o copo falar. Fez a mula, Deus, mas Deus é Deus, inteligente. A Bíblia é o livro para ser entendido. É isso mesmo, é para ser entendido. E é um livro Ninguém recebe uma carta, por exemplo, do namorado, da namorada, do marido, da mulher, e bota o dedão lá numa frase, vamos ver o que a minha querida quis dizer para mim, e tira do contexto. Não faz sentido. Ou carta de cobrança, que o cara só escreve lá, abraço. Ele não leu o trem todo lá. A Bíblia, ela nos consola, ela nos encoraja, ela nos conforta. É a palavra de vida, não é isso? Palavra de salvação. Varão, tem um versículo que você, assim, marca a sua vida? Tem, pastor. O versículo que é o versículo chave para mim, que é minha fonte de consolo nas horas de pesar, Romanos 8:21. Nós temos que aproveitar, né, gente boa? O seguinte, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Todas. Não algumas, não as melhores. Mas não as ruins também. Não é que sentimos. O termo sabemos vem da matemática, é um termo exato. Ele não diz nós sentimos, não, nós sabemos. 2 mais 2 igual a 4. Igual a 4. Isso não tem dúvida. Todas as coisas cooperam. Não significa que as coisas cooperam por si mesmas, não. Tem alguém trabalhando. Achando que, não, dependendo dos astros, o horóscopo ajudar. Não, no final vai dar tudo certo. O que você acha dessa frase à luz desse versículo? Veja bem, não é para todas as pessoas também. Que dá certo. Não. É para aqueles que amam a Deus. Amém. Quando você ama a Deus, você tem a plena certeza de uma coisa: a sua vida está nas mãos daquele que governa os céus e a terra.
Sabemos. Sabemos. Você e eu não enxergamos no escuro, nem na curva. Mas Deus enxerga no escuro e na curva. No escuro e na curva. Porque o último capítulo da minha vida já está escrito. Aleluia. E é bênção, e é glória, e é vitória. E é esse livro que nos mostra como é que a história termina. Como é que essa história termina? Ô, Varão, eu tenho um versículo que marcou minha vida no Qual é, seminário. Jeremias? No seminário. Eu estava lá, assim, lendo e orando, falei assim, eu queria um direcionador para meu ministério. Como é que eu vou começar esse ministério? Eu tinha 23 anos, assim, um dia de oração. Aí, Varão, estava lendo grandes porções da Bíblia. Sabe, isso acontece com todo mundo. O cara vai lendo a Bíblia, buscando a Deus, parece de vez em quando acende uma luz num texto. Aí o meu era esse. 1 Tessalonicenses, estou colando o seu, hein? Romanos. 1 Tessalonicenses 2:4. Uhum. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto dele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homem, sim a Deus que prova o nosso coração. Esse é um texto muito pesado, aspas, para mim, porque, primeiro, Deus me confiou o que é de mais precioso, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Um cidadão igual. Tesouro em vaso de barro, né? Então, Varão, e Deus diz assim, a ponto de nos confiar o Evangelho. A ponto. Então, Deus, sabendo dessa estrutura que a gente é, e Ele sabe que só pode confiar o Evangelho porque Ele vai fazer Romanos 8:28. Que Ele vai trabalhar conosco. Aí tem um outro desafio aqui, que eu volto para ele sempre. Falamos não para que agrademos a homens. E já me encontrei falando para agradar a homens. E já tive que voltar para o Senhor e pedir a Ele perdão, porque naquele momento não fui fiel a Deus. E como a graça de Deus é maior do que os nossos pecados, e a graça de Deus é maior do que a vida, Deus perdoa, restaura, ainda dá uma colher de chá para o cara. Diz, vamos embora de novo, Jeremias? Porque, na verdade, pastor Jeremias, pregar o que o povo quer ouvir é mais fácil. Exatamente. Mas pregar a verdade para agradar a Deus, ainda que contrarie o homem, é o nosso desafio. Varão, e tem uns que anda pegando no pé da gente, porque, não como não há perfeição, de vez em quando você dá um vacilo em alguma coisa, uma palavra que saiu mal, um jeito. Aí, desculpe, a grande palavra também que me consola é que Deus sonda os nossos corações. Deus conhece a motivação. Isso é ruim e é bom. Primeiro porque todo mundo pode estar aplaudindo a gente, Deus, zero. 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 Quando for somar tudo, você recebeu aplauso e cai zero. Aí os também pode estar apanhando e Deus dizendo, ó, bora, Jeremias. O fato de falar para agradar a Deus não significa que não vai sofrer não, né? Com certeza. Aliás, me mostre um pregador, seja um profeta de Deus ou um apóstolo de Cristo, ou na história da igreja, que pregando a verdade só recebeu aplausos. Ao contrário, exatamente. Recebeu muito mais crítica, perseguição, do que aplausos. O Evangelho não é para arrancar aplausos dos homens. E o Evangelho vai na contramão do mundo. Vai na contramão. Ô, gente boa, você andou lendo a Bíblia? Como é que você lê a Bíblia? Gerê, essa é uma coisa que eu acho maravilhosa, porque essa ideia de pessoa ler segmentada, um versículo aqui, outro ali, outro acolá, pode dar a ele um consolo periódico, mas para você ter, usando a sua palavra, desculpa, sustância. Não, desculpa não, beleza, boa. Para você ter sustância. Você quer uma sustância, e ele é uma sustância. Você tem que ler um livro todo da Bíblia. Você quer uma coisa? Um dia eu li o livro de Jó numa sentada só. São 42 capítulos. Foi muito abençoador para o meu coração. Num fôlego só. Eu comecei a entender o livro como nunca eu tinha entendido até então. Uma dica, hein? Você precisa pegar um livro da Bíblia e dar uma lida toda. Mateus todo, Marcos todo, uma sentada só. Varão, você sabe que esses dias nós desafiamos a nossa 8ª amada igreja a ler o Novo Testamento em um mês. 10 capítulos todo dia. Mas a semana passada, rapaz, eu li em 20 dias. É uma delícia. Mas brutal, um da nossa equipe pastoral, pastor Gidiel, um dos outros pastores não falou comigo, não. Eu estava todo serelepe, dizendo, pois é, Varão, li em 20 dias. Aí o cara falou assim, pastor Gidiel leu a Bíblia toda em 15. Olha isso. Brutalíssimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí,
Um dos pastores falou comigo assim, com a velocidade que o senhor lê, eu acho que o senhor consegue ler o Novo Testamento num dia. Eu já peguei o propósito, já comecei várias vezes, estou acelerando, que é para ter aquela visão completa, igual você nos falou. Duas marteladas. Martelada lá no oitavo é quando a gente fala assim, você tem uma chance para dar uma palavra. Uma martelada para encorajar o cara a ler a Bíblia e a menina a ler a Bíblia. É quando você lê a Bíblia, Deus lê você. Você é lido mais do que lê. Então, não há melhor forma de você fazer uma autoanálise, não é num divã, é na Escritura. Então, a Bíblia está lendo no seu coração. Deixa eu dar uma sugestão para você. Pegue o livro de Colossenses. É pequeno. 4 capítulos. Leia de um fôlego. Agora, eu que estou falando igual ele, entendeu? Leia de um fôlego, será bênção para a sua vida. Repete seu versículo, eu vou repetir o meu. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 1 Tessalonicenses 2,4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos aos homens, mas a Deus que sonda os nossos corações. Aleluia. Sala de prosa, um patrocínio da LPC, Luz para o Caminho, e da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Você pode nos seguir aí nas redes sociais. Está aparecendo aí agora as redes sociais da LPC e agora as redes sociais da 8ª. Participe conosco. Que o Senhor te abençoe, que você possa amar sua Bíblia. Tchau, gente boa. Abraço, gente. Meus amados, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4. Nós vamos ler os versos de 7 a 11. Foram os versos que os irmãos escolheram para fazer parte do tema. E o nosso tema é a senda do cristão neste mundo em trevas. Então nós vamos ler a partir do versículo 7, aonde está escrito: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Que o Espírito de Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo ao Senhor nesse momento. Te louvamos, Deus amado, pela bênção deste fim de semana. Te louvamos pela bênção desta igreja, por mais um ano que o Senhor concede à igreja, ao seu coral. Te louvamos, ó Deus, pela bênção da direção desta igreja, pela vida do pastor Bosco. Te louvamos pelos oficiais, pelos membros, pelos líderes. E te damos graças por podermos, ó Deus, prestar essa celebração a Ti, por a existência deste coral, por mais um ano de organização eclesiástica que o Senhor concede a esta igreja. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra que o Teu povo já tem recebido de Ti, e Te louvamos pela Tua palavra na qual meditaremos agora, que o Teu Espírito Santo fala aos nossos corações. Nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o tema que os irmãos escolheram para esta manhã foi a senda do cristão neste mundo em trevas. E o que é uma senda? Uma senda é um caminho, é uma estrada, e ela é um pouco diferenciada de um caminho normal, porque uma senda geralmente se refere a um caminho estreito, a um caminho
dificultoso. E quando nós olhamos, irmãos, para a vida cristã, e se nós perguntarmos para muitas pessoas o que significa a caminhada cristã, é muito provável que as primeiras respostas que a gente vai ouvir é uma resposta baseada numa espécie de romantismo, ou de uma romantização que é feita acerca da vida cristã. Então, algumas pessoas têm uma ideia um tanto quanto romântica do que é ser um cristão, do que é andar de acordo com a palavra do Senhor, andar nos caminhos do Senhor. E existem, irmãos, algumas metáforas, existem algumas palavras que nós usamos para a nossa caminhada cristã que ajudam a reforçar essa ideia romântica que nós temos da vida cristã e da caminhada cristã. Com isso, eu não quero dizer que comparar a vida cristã a essas coisas seja errado, de maneira nenhuma. Eu só estou querendo dizer que essas metáforas, essas figuras de linguagem, muitas vezes reforçam essa ideia equivocada, essa ideia romantizada do que é a vida cristã. Por exemplo, muita gente compara a caminhada cristã ao lindo Rio Azul, tem até um hino com esse título, Rio Azul. Outros, como um céu azulado, um mar tranquilo, com gaivotas sobrevoando a área, ou aquele ninho de pássaros bonito aí numa árvore no meio de uma floresta bonita. Mas, meus irmãos, ainda que essas metáforas tenham um pouco de legitimidade nessa comparação, às vezes um rio azul esconde uma profundidade bastante perigosa. Às vezes um mar tranquilo pode esconder tubarões, pode esconder arrecifes e corais, que constitui um perigo muito grande para para embarcações. Às vezes um ninho, naquela visão da natureza bela, ele pode esconder o perigo dos predadores. Obrigado, meu irmão. Perigo dos predadores. Então, embora o mundo animal e a natureza tenham uma riqueza muito grande de ilustrações para nós, mas também ela tem os seus perigos. E falando sobre a vida cristã, no século XVII foi escrito um dos livros mais lidos no mundo, o livro intitulado O Peregrino, por John Bunyan, onde ele fala sobre a caminhada do cristão até a pátria celestial. E é interessante que naquela visão de John Bunyan, a gente vê que ele já retratava a vida cristã como uma caminhada difícil, como uma senda estreita, cercada, rodeada de muitos perigos, de muitas ameaças. É interessante que na história, baseada na palavra de Deus, ele traz bastante, ele coloca uma riqueza de linguagem muito grande, onde a gente vê muitas das verdades do cristianismo, no que diz respeito à nossa caminhada cristã. Ele vai falar, por exemplo, do desfiladeiro do desespero, do vale da humilhação, da feira das vaidades, do pântano da desconfiança, e ele vai traçando, a própria imagem do peregrino no livro, na ilustração, mostra o peregrino com um fardo nas suas costas, sendo carregado por ele, mostrando o peso do pecado, e esse fardo só será desfeito quando ele se depara com os portais celestiais, que é quando nossa peregrinação diante de Deus vai terminar. Mas é interessante que não tem nenhum romantismo ali na comparação que ele fez em O Peregrino, aquele livro. Porém, irmãos, antes de nós continuarmos, convém aqui nós fazermos uma observação que é importante, de nós evitarmos alguns extremos. Um dos extremos é imaginar que a vida cristã é só vitória. A vida cristã é esse rio azul, é esse mar, é esse sol, é esse céu azulado, esse dia lindo. A vida cristã não é feita somente disso. A vida cristã também está sujeita às tempestades, está sujeita aos mares turbulentos, a vendavais fortíssimos, que ameaçam a nossa vida cristã. O apóstolo Paulo,
por exemplo, ele vai falar de uma série de combates a que o crente e o cristão está submetido. Um outro extremo que nós devemos evitar é de também pensar que a vida cristã é só batalha, é só guerra, é só peso, é só fardo. Infelizmente, irmãos, alguns cristãos já incorporaram na sua linguagem, no seu vocabulário, aquela ideia de que sempre está sendo provado. Parece até que a vida cristã é um campo de concentração nazista, ou mesmo uma câmara de tortura, onde você, como é que está, meu irmão? Estou na prensa, estou na moinha, estou no vale. Meu irmão, são extremos que nós devemos evitar. A vida cristã é um desafio, ela nos proporciona momentos maravilhosos, e em meio às maravilhas desses momentos que a vida cristã nos proporciona, as tribulações, as dificuldades também servem para que nós vejamos uma maravilha, que é o agir de Deus no meio dessa senda, ou em meio a essa senda que é a nossa caminhada. E aí, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus disse, para balancear, para equilibrar a visão da vida cristã, ele disse: no mundo tereis aflições. Mas ele não ficou só nisso. Ele não criou um terrorismo emocional, psicológico, dizendo que a vida cristã é só aflições. Ele continua dizendo: mas tende bom ânimo, louvado seja Deus. Aqui está a graça do Evangelho. Aqui está a graça de Deus em nossa caminhada cristã. Porque embora nos deparemos com aflições, com turbulências, devemos ter bom ânimo. Por quê? Porque a vitória em meio àquilo ali está baseada na vitória maior que Cristo conquistou por nós na cruz. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, ele vai falar, há muitos textos da Bíblia onde o Senhor diz: não temas. E aí o apóstolo Paulo então escreve, irmãos, essa carta aos Coríntios, e a segunda carta, no capítulo 4, ele vai apresentar uma riqueza de contrastes que nós encontramos aí. Por exemplo, ele vai falar de um tesouro, versículo de número 7, temos porém este tesouro, mas ele vai contrastar esse tesouro a um vaso de barro, com um vaso de barro. Ele vai falar da fragilidade, mas ele vai contrastar com o poder de Deus. Ele vai falar de nós, contrastando com Deus. Ele vai dizer que nós temos, mas o que nós temos é de Deus. Ele faz esse contraste, irmãos, e ele fala então dessas adversidades. Mas o interessante, irmãos, é que em meio às adversidades, a essas coisas desagradáveis que ele enumera nos versículos 7 e 8, ele vai falar também, ele vai contrabalancear isso aí. Ele vai dizer, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, perplexos, mas não desanimados. Louvado seja Deus. Então Paulo, ele traz para os cristãos ali de Corinto esse equilíbrio no que diz respeito à caminhada cristã, no que diz respeito ao olhar que nós devemos ter em relação à vida cristã. Existem lutas, existem desafios, existem dificuldades, existem momentos dificílimos em nossa caminhada. Porém, nós podemos contar com a graça do Senhor em todas e quaisquer circunstâncias que nós venhamos a enfrentar. E aí, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas verdades acerca desse texto. Nosso tema é a senda do cristão neste mundo de trevas. Em primeiro lugar, irmãos, a vida cristã tem ou apresenta os seus desafios. Paulo enumera pelo menos 3 dificuldades pelas quais o crente inevitavelmente vai passar em sua caminhada cristã. Ele fala de tribulação, ele fala de perplexidades e ele fala de abatimento. O que é tribulação, irmãos? Talvez muitos de nós não saibamos definir tecnicamente o que é uma tribulação. Mas se eu perguntar aqui se você já passou por tribulação, todo mundo sabe dizer que já passou. E aí a gente vai ter uma riqueza de exemplos pessoais para nós darmos.
Então nós temos aí que lidar com as tribulações, que são aquelas circunstâncias adversas, que são aquela alteração na normalidade do nosso cotidiano, do nosso dia. Às vezes essas tribulações, elas vêm por caminhos os mais diversos. Ela vem através do caminho financeiro, em outras ocasiões ela pode vir através de uma crise familiar, em outros momentos ela vai escolher o nosso corpo, ela vai escolher uma doença para abater um de nós ou um de nossos familiares. Às vezes essa tribulação, ela virá em forma de um desentendimento, de crises nos nossos relacionamentos, não apenas familiares, mas nossos relacionamentos na área profissional, em outras áreas, de modo, irmãos, que a tribulação é uma realidade da qual nós não podemos fugir, e ela vem por diversos caminhos. Talvez os caminhos utilizados pela tribulação para me afligir não sejam os mesmos caminhos que afligem o irmão, mas existe tribulação. Eu acredito que em nossa caminhada muitas vezes elas surgem, e nós não podemos negar a realidade das tribulações em nossas vidas. E Paulo não fica só na tribulação, ele diz que há também as perplexidades. O que são as perplexidades, irmãos? Preste atenção. As perplexidades têm a ver com a reação com que nós encaramos as tribulações. Existem coisas, não é? A nossa reação diante das lutas, diante das tribulações, elas são diferenciadas de pessoa para pessoa. Talvez aquilo que me aflige, para você, não faça sentido nenhum. Eu tenho um medo, eu estou passando por uma dificuldade, estou me sentindo desencorajado, essa é a minha reação diante dessa tribulação que eu estou passando, mas você pode até rir da minha fraqueza, achar que eu estou sendo fraco demais. O que é a perplexidade? A perplexidade é a reação diante das lutas. Como é que nós ficamos? Não é? Às vezes a pessoa diz, eu estou perplexo, ou seja, eu estou espantado, eu estou admirado, eu estou, não é? A minha reação diante dessa adversidade, ela mexeu com a minha normalidade, com o meu bem-estar emocional, por que não dizer também com o meu bem-estar espiritual. Então Paulo diz que nós passamos por tribulações, que nós ficamos perplexos, a gente se assusta. A Bíblia diz, irmãos, que alguns homens de Deus e mulheres de Deus no Antigo Testamento ficavam sem forças diante de certas situações. Alguns chegavam a perder a voz, aquilo que se chama de afasia, que é a perda temporária da voz. Você já se viu diante de uma situação que o seu humor sofreu uma alteração repentina? Tem gente que começa a suar frio, tem gente que perde a voz, tem gente que começa a gaguejar. No seu dia a dia você não gagueja, você não tem problema de dislalia, mas quando você se vê diante de certas circunstâncias, tem gente que diz, olha, faltou chão para mim, eu não senti o chão embaixo dos meus pés. O que é isso? Isso é a nossa reação, é a perplexidade que nos abate diante de quê? Diante da tribulação. Mas aí Paulo diz que não é somente a perplexidade que indica a nossa reação diante das tribulações. Só tenho que agradecer a você conosco e ao mesmo tempo formular um convite. Você que reside em Campina Grande, durante toda esta semana, a partir de hoje até o próximo sábado, a nossa igreja estará realizando uma semana de oração. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Tenham todos um bom dia e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.